Fãs de Outlander sabem que o século XVIII foi tudo menos tranquilo na Escócia. A revolta jacobita e a terrível Batalha de Culloden em 1746 levaram a sanções pesadas da coroa britânica contra o país, sendo uma delas algo que pode parecer até exagerado para os olhos de hoje: a proibição do uso de um certo tipo de tecidos xadrez. Em 1747, a coroa baixou o Ato de Proscrição, em que proibia o uso do traje tradicional das terras altas, em especial o tartan, um tipo de tecido de lã xadrez bastante artesanal que estava ligado à identidade local e à resistência contra os ingleses. Então vocês conseguem imaginar o tipo de impacto que a jovem Isabella McTavish causou ao entrar na igreja para se casar em 1785 usando um vestido inteiramente feito de xadrez vermelho. E é sobre os significados culturais e políticos desse vestido que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Nesse mês de março e em boa parte de abril, vocês vão me ver falando bastante sobre o século XVIII por aqui. Ainda não é dessa vez que eu vou falar sobre Outlander, mas, pelo menos pra mim, é impossível falar sobre esse vestido sem lembrar da série. Se você nunca leu ou assistiu Outlander, a primeira temporada tem como pano de fundo a última de uma série de revoltas escocesas contra a coroa britânica. Esses levantes, chamados de revoltas jacobitas, ocorreram entre 1688 e 1746, como consequência de uma série de eventos que terminaram com a deposição da Casa de Stuart do trono britânico pelo próprio parlamento. Isso é um tema muito complexo para caber num único vídeo, então eu estou deixando aqui embaixo na descrição algumas dicas de livros e de canais de história para você entender um pouquinho melhor essa treta. A Escócia não aceitou a deposição dos Stuart, assim como a Irlanda, e as questões religiosas só colocaram mais lenha na fogueira. Então, entre 1688 e 1746, os jacobitas enfrentaram as forças britânicas para tentar devolver o trono para os Stuart. Na primeira temporada de Outlander, a gente acompanha a última dessas revoltas, que terminou com um banho de sangue na Batalha de Culloden e que enterrou de vez as esperanças de uma restauração Stuart. Um dos resultados dessa derrota dos escoceses foi o Ato de Proscrição, uma lei que determinava o desarmamento da Escócia, a desmobilização dos exércitos particulares e bania o uso do traje típico da região das Terras Altas, das Highlands, especificamente um tipo de xadrez conhecido como tartan que era muito utilizado nessa região. O que diferencia o tartan de qualquer outro tecido xadrez é o modo como ele é feito, com fios que são tingidos antes da tecelagem e padrões que alternam quadrados e linhas. Os primeiros registros arqueológicos do tartan na Escócia são dos anos 300. Mas em outros lugares do mundo, esse tipo de padronagem já estava sendo produzida cerca de 5.000 anos atrás. O que faz o tartan escocês ser tão especial é o sentido que ele tem dentro da cultura escocesa. Se antes do ato de proscrição esse tipo de tecido era muito restrito à região das Terras Altas, depois da proibição, ele se espalhou pelo país como um símbolo de resistência e de identidade nacional. Mas a ideia de que cada clã ou família tinha a sua própria padronagem, ou até que esse sistema de divisão dos tecidos por clãs já estava em uso desde a Idade Média, na realidade é um mito. Não existe um registro de classificação do sistema de tartãs antes do século XIX, quando a cultura escocesa começa a ser valorizada não só dentro do próprio país, mas ela vai ser valorizada dentro da Grã-Bretanha de uma forma geral por conta do espírito nacionalista do romantismo. E quando o ato de proscrição foi suspenso, em 1782, a indústria de produção de tartãs escoceses já estava de vento em popa, apesar da proibição teórica de que esses tecidos fossem produzidos. E foi graças a essa indústria que os tecidos começaram a ser padronizados com estampas específicas, o que antes não existia, já que a produção era local e artesanal. O vestido de casamento de Isabella McTavish é o único traje feminino do século XVIII feito inteiramente com tartan, que chegou até os nossos dias.
Isso porque ele vem sendo usado por várias gerações de noivas descendentes de Isabella McTavish e Malcolm Fraser. Na época em que esse vestido ressurgiu na imprensa, em 2018, rolou muita especulação sobre a motivação de Isabella em casar com esse vestido e como esse tecido teria sido produzido. Inclusive, alguns pesquisadores chegaram a trabalhar com a hipótese de que tivesse sido um tecido fabricado antes do ato de proscrição, mas as pesquisas acabaram apontando uma direção diferente. A análise química dos pigmentos acabou mostrando que o tingimento não era anterior a 1775. E como o tartan é produzido com fios pré-tingidos, o tecido só poderia ter sido produzido depois dessa data. E é justamente a cor uma das coisas mais significativas desse vestido. Tartãs com tanto vermelho não eram exatamente comuns porque eram caros de ser produzidos. E o fato de a cor dominante desse tecido, em especial, ser um vermelho tão intenso, mesmo depois de 2 séculos inteiros, aponta para o fato de que o vestido era também uma afirmação de riqueza e de status social da família da noiva. Mas a gente também não pode descartar totalmente a questão da identidade nesse traje, porque embora ele tenha todas as características de um típico vestido da década de 1780, ele tem 2 elementos que remetem diretamente ao traje tradicional das terras altas: a faixa que nós vemos pendurada sobre o ombro e o broche que prende essa faixa. Inclusive, atrás do broche, a gente vê as iniciais do nome de casada da Isabella inscritas. O vestido em si é um estilo conhecido como robe à l'anglaise, night gown ou English gown. E, infelizmente, eu ainda não encontrei um termo específico da língua portuguesa no período para definir esse traje. O que é característico do robe à l'anglaise é a presença dessas pregas costuradas nas costas, diferentes do robe à la française, um outro estilo popular do século XVIII que tem as pregas soltinhas. O vestido de Isabella foi todo feito à mão, como era o padrão da época, mas existem algumas pistas dentro da construção dele que apontam para o fato de que esse vestido talvez não tenha sido feito pela costureira mais habilidosa do mundo. Existem até algumas especulações de que ele teria sido feito pelas próprias mulheres da família de Isabella, o que era uma prática comum na época, mas a gente tem uma certa carência de fontes para poder afirmar isso categoricamente. Esse tipo de construção com as costas pregueadas permitia dar forma ao vestido sem precisar cortar o tecido. Assim, caso fosse necessário fazer alguma alteração no futuro, tinha tecido sobrando ali dentro para isso. Vocês também podem ver que as pregas das costas são inteiras com a saia. Essa técnica de modelagem é chamada de unfurrou e é muito comum no período. As mangas 3/4 têm um tipo de punho franzido que era bem mais comum entre 1740 e 1760. O forro dele é feito em linho, o que também era muito comum no período. E no interior da peça, a gente consegue ver como as bordas do tecido têm um acabamento muito torto ou nem tem acabamento. E como os pontos também não são regulares, dá para ver a variação de tamanho dos pontos e da tensão da linha. Então, da próxima vez que você for fazer uma peça de costura histórica, modister, tira de cima dos seus ombros esta cobrança de perfeição, porque aparentemente ela não existia nem na época dos trajes originais. A última coisa que eu queria mostrar para vocês é como esse vestido é fechado, porque o sistema de fechamento dele é absolutamente genial. O forro da frente forma 2 abas ou painéis soltos do tecido exterior. Esses painéis têm ilhoses bordados à mão para que a frente seja fechada com um cordão. E o xadrez em si era fechado por cima disso com alfinetes. Não, você não ouviu errado. Fechar vestidos e casacos com alfinete era meio que padrão no século XVIII. E é por isso que quando a gente olha para os vestidos em museus, a gente fica se perguntando como é que aquilo parava no corpo. E o alfinete não espeta não, tá, gente? Quando a gente coloca ele, quando ele é colocado da maneira correta, ele corre entre as camadas do espartilho, então não espeta, não fura, você não vai terminar o dia sangrando na roupa, tá? Estudar a história da moda a partir de trajes originais é um negócio que abre demais a cabeça da gente. E, inclusive, é por causa desse tipo de estudo que muitos mitos bem estabelecidos no mundo da história da moda têm sido quebrados nos últimos 30 anos. Isso porque existem pesquisadores que trabalham com os trajes originais e até com manuais de costura e descrições textuais para tentar reconstruir, repetir, reproduzir as técnicas e os materiais da época, mas nos dias de hoje. E como isso permitiu pra gente, ao longo dessas últimas 3 décadas, mudar completamente a compreensão sobre a construção dos trajes e o efeito deles sobre o corpo. Esse vestido em particular foi objeto de um projeto de reconstrução pelo Museu Nacional da Escócia, e um projeto bem ousado.
O vestido foi todo reconstruído num único final de semana, dentro das dependências do museu e com o público podendo ficar lá assistindo o processo. Quem participou desse projeto foi a Abby Cox, que muita gente já conhece aqui do YouTube, mas também a Lauren Stowell, da American Duchess, e a Rebecca Olds, da Time Smith. A Rebecca, que coordenou o projeto, tem uma pesquisa incrível sobre o trabalho feminino na costura doméstica do século XVIII, mas enfim. Esse projeto acabou dando origem a um documentário, que eu tô linkando aqui em cima no card, e que é uma das maiores inspirações que eu tenho na vida para ter aceitado participar da produção do primeiro documentário brasileiro sobre recriação de trajes históricos. E finalmente, depois de mais de 2 anos com a produção parada, porque, enfim, pandemia, nós finalmente retomamos a produção e existe grandes possibilidades de que sim, o documentário saia esse ano ainda. O documentário Vestindo Histórias, As Fontes que Nós Vestimos, está sendo produzido numa parceria entre o canal Leitura Obriga História e o projeto Traje Brasilis. E conta com figuras já conhecidas na costura histórica brasileira, como a Juliana Lopes e a Tupá Guerra, além desta modista que aqui vos fala. Como de costume, estou deixando todas as referências desse vídeo aqui embaixo na descrição, assim como os links de todos os vídeos e dos canais que foram citados também. E se você curtiu esse conteúdo, aproveita já para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e dar uma olhadinha nesses outros conteúdos que eu separei para você com todo carinho.